Sejam bem-vindos à segunda convenção online das Filhas de Sião 2021. Nosso tema este ano é Chamadas para Servir. A maior honra que podemos ter é servir ao Senhor. Jesus nos ensinou que bem melhor do que ser servido é servir. Precisamos sentir em nosso coração a urgência de propagar ao mundo as boas novas de salvação. Que este desejo possa nos consumir todos os dias, pois servir a Deus é a nossa maior missão. Deixe Deus trabalhar em sua vida de uma maneira muito especial nesta convenção. Humilhar é honra, é princípio pra mim. O Senhor me recrutou pra ser assim, mas que todo sacerdote desceu, abriu mão do seu eu. Inclinou-se para lavar os meus pés, inclinou-se para tirar Pedro do mar. Foi do solo que formou Adão, eu não posso me esquecer desse chão. Inclinou-se para levar minha cruz, foi até as profundezas da terra. Fez da minha sepultura um jardim, para plantar uma semente em mim. És o ramo, em ti vou permanecer. Tua graça não me deixa esquecer que as raízes que me fazem subir antes tem que descer. Eu vou descer, bem melhor que ser servido é servir. O primeiro é o último aqui. Quanto mais eu renuncio ao meu eu, tua glória me aproxima de Deus. Como é bom na tua graça viver e não depender de ter para ser. Quero ser segundo teu coração. Te servir, Senhor, é minha maior missão. Inclinou-se para levar minha cruz, foi até as profundezas da terra. Fez da minha sepultura um jardim, para plantar uma semente em mim. És o ramo, em ti vou permanecer. Tua graça não me deixa esquecer que as raízes que me fazem subir antes tem que descer. Eu vou descer, bem melhor que ser servido é servir. O primeiro é o último aqui. Quanto mais eu renuncio ao meu eu, tua glória me aproxima de Deus. Como é bom na tua graça viver e não depender de ter para ser. Quero ser segundo teu coração.
A paz do Senhor, queridos. Estamos começando mais um culto nessa segunda convenção das Filhas de Sião online. Deus tem falado conosco através da sua palavra, através das ministrações. E como eu sou grata ao Senhor por fazer parte dessa grande família de Deus e por estar nesse congresso. Hoje nós teremos como tema Servindo a Deus com Entendimento. Lucas capítulo 10, versículo 27, nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as suas forças. Todo o entendimento, toda a sua capacidade intelectual. Se amamos o Senhor com entendimento, poderemos servi-lo com entendimento. Poderemos entender situações que surgem, entender comportamento de pessoas e podemos até analisar sintomas que surgem em nossa caminhada. Na epístola de 1 Pedro, somos convocadas a exercer o dom que recebemos para servir os outros. E lá está escrito, se este dom é dar ânimo, que assim faça. Temos uma assessoria no departamento das Filhas de Sião, intitulado Bálsamo de Gileade. Com certeza você já ouviu falar dessa assessoria. Grupo de psicólogas voltadas para o auxílio, para o suporte, para dar ânimo, para oferecer uma terapia para as irmãs que precisarem de ajuda. Conheça um pouco melhor a nossa líder e entenda um pouco mais sobre a área de atuação dessa assessoria. Não deixe de nos contactar. A irmã Sandra dá palestras, ministra em várias igrejas em todo o Brasil. Vamos entrar para o culto então? Abra o seu coração e deixe Deus falar contigo hoje de uma maneira muito especial. A paz do Senhor Jesus, aqui sua serva em Cristo, a obreira Sandra. Eu faço parte do grupo de assessoras das Filhas de Sião Nacional, sob a liderança da nossa amada missionária Ivana Norris. A minha assessoria, a qual estou na liderança, se chama Bálsamo de Gileade, que tem a intenção de promover saúde emocional. Neste grupo estamos a psicóloga Annelise, de Minas Gerais, a psicóloga Alexandra, de Santa Catarina, a psicóloga Aline, de Manaus, a psicóloga Edileuza, da Bahia, a psicóloga Rita, do Rio de Janeiro, e eu, aqui também de Santa Catarina. O Bálsamo de Gileade, nós temos uma página no Facebook e uma página no Instagram, com este nome, Bálsamo de Gileade Pub, e nós prestamos um serviço de orientação, de acolhimento. Nós não fazemos atendimento psicológico, nós prestamos serviço de acolhimento, nós ajudamos as pessoas a seguir um caminho, de ter uma direção do que fazer com a demanda que elas estão apresentando. Então, a gente acolhe, orienta e encaminha, tá certo? Nós fizemos um trabalho durante este último ano, junto com os vencedores pentecostais do estado de São Paulo. Nós auxiliamos com lives nos assuntos voltados à escolha profissional, à orientação profissional. Nós também fizemos um trabalho no Setembro Amarelo, também com os vencedores pentecostais de São Paulo e também do Amazonas, de Minas Gerais. Também nós tivemos esse trabalho realizando junto com os vencedores pentecostais. Nós temos acolhido durante este ano mais de 50 pessoas que nos procuraram, entre jovens, mulheres e alguns homens que também vieram buscando acolhimento. O Bálsamo de Gileade, na sua página do Instagram, a gente tem buscado colocar assuntos, temas, abordado temas relacionados à saúde mental, como ansiedade, estresse, angústia, como também na nossa página particular, Então a gente faz um link entre o nosso Instagram profissional com o Instagram do Bálsamo de Gileade, promovendo assim saúde emocional para as mulheres, para a igreja de modo geral. Nesse acolhimento que nós temos feito, nós também
temos atendido pessoas por um preço social. Então, a gente tem oferecido um serviço profissional, então, com valor mais abaixo da tabela de um psicólogo. Então, a gente tem assessorado de forma gratuita, mas também tem fornecido um atendimento por um preço mais social, né, no aspecto de acolher também os irmãos, né, ajudar também como profissional dentro da igreja, né? Então, no lugar de você pagar um valor de um atendimento particular, a gente tem feito como se fosse um convênio, né, fornecendo um valor de acolhimento, de assessoria para atendimento psicológico conosco também. Então, nós temos envolvido esse trabalho e promovido, onde nós estamos, a saúde. Também tenho feito esse trabalho de acolhimento. Então, nós já temos aí muito mais de 50 pessoas que nos procuraram, além desse trabalho de palestras, além desse trabalho de lives, nos quais nós temos sido convidados. Eu estive no Amazonas Oeste esse ano, junto com os vencedores pentecostais ali, e podemos estar trabalhando exatamente temas voltados para o suicídio, temas voltados para o desenvolvimento do jovem na igreja e também com as irmãs. Nós tivemos um trabalho de autoestima, de valorização pessoal, de acolhimento com a sua história. Nós vemos também que esse trabalho foi feito pela Nelise, em Minas Gerais, lá na igreja que ela tem frequentado. Ela tem desenvolvido um trabalho também alertando com respeito ao suicídio, né, voltado também para esse alerta. Então, o Bálsamo de Gileade tem olhado para a igreja de modo geral, não só para as filhas de Sião, mas de modo geral, né, fornecendo maior conhecimento de como que a psicologia pode ser útil na igreja, entendendo que a psicologia é uma ciência, nós somos profissionais da psicologia, nós temos conhecimento científico dentro da psicologia, mas também somos cristãs e como cristãs, fazendo parte dessa assessoria, nós queremos dividir, contribuir, nós queremos acrescentar, né, dentro da igreja esse conhecimento, fazendo uma ponte, né, entre a palavra de Deus e tudo aquilo que a ciência e a psicologia tem para oferecer. Nós queremos dizer que nós estamos à sua disposição. Você pode entrar em conosco pelo Instagram, né, pelo direct do Instagram do Bálsamo de Gileade Pub, colocar lá o seu nome, colocar ali o seu número do WhatsApp e nós entramos em contato com você. Também fizemos palestra para casais, né, com fundamentação cristã, baseado na palavra de Deus, mas também com conhecimento teórico, né, científico da psicologia, né, promovendo uma maior comunicação, promovendo um maior desenvolvimento, uma maior relação entre os casais. Nós tivemos a oportunidade de ministrar para muitos casais e temos visto, né, e os casais têm testificado, têm relatado da mudança, né, que houve no seu casamento. Então, durante esse tempo que temos trabalhado com o Bálsamo de Gileade, promovendo saúde emocional, nós temos visto, assim, testificado de muitos jovens, muitas irmãs e muitos casais que têm dito para nós, relatado para nós o quanto essa preocupação, esse olhar para a saúde mental, para a saúde emocional, tem acolhido, tem ajudado a eles serem cristãos muito mais autênticos, muito mais comprometidos, muito mais leves, muito mais cheios da graça e da bondade do Senhor. Porque assim como nós vamos no dentista porque estamos com uma dor no nosso dente, assim também, quando nós estamos com dores emocionais, nós precisamos procurar uma ajuda psicológica, ajuda de alguém que está preocupado, que está com conhecimento fundamentado também naquilo que se refere à doença mental. Então, nós estamos aqui como Bálsamo de Gileade e você pode contar conosco. Um grande abraço para você, para sua família, para sua igreja, para as filhas de Sião Nacional. Quero agradecer, pastora Ivana, pelo privilégio, pela oportunidade de servir o reino através do Bálsamo de Gileade. Quero agradecer aos psicólogos que fazem parte comigo dessa equipe e todas as estudantes de psicologia que foram
despertadas através do Bausch de Gilead. Tem muitas jovens fazendo psicologia hoje, muitas pessoas voltadas a fazer uma graduação, se preocupando, né, em se preparar para servir ainda mais o reino, para que a igreja cresça, para que o reino cresça, para que Deus seja louvado nas nossas vidas. Deus te abençoe, um grande abraço e até mais. Aqui, pastor Ataíde, presidente do Distrito do Paraná. Quero saudar as amadas filhas de Sião na paz do Senhor. Quero, através desse vídeo, engrandecer o Senhor Jesus Cristo e pedir as mais ricas bênçãos para esse trabalho. Quero parabenizar as irmãs, principalmente a irmã Lisane, nossa líder distrital, também a líder nacional, nossa missionária Ivana, e agradecer a todos de uma maneira geral e desejar uma ótima convenção. Fique na paz e na graça do Senhor. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu sou o pastor Gilmar Macena, aqui de Londrina, estado do Paraná. Sou vice-presidente aqui do nosso distrito e esposo da irmã Eunice Macena, nossa vice-presidente nacional das Filhas de Sião. É um prazer estar participando também nesse momento tão especial para a igreja da nossa segunda convenção online das Filhas de Sião. Deus abençoe, grande abraço a todos. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Anderson, estou como pastor da IPUB Xaxim, Curitiba, Paraná, e também estou como tesoureiro distrital do Distrito do Paraná. A paz do Senhor a todos, meu nome é Rita, sou obreira e também atuo como líder distrital de evangelismo no estado do Paraná e na assessoria do Departamento Nacional das Filhas de Sião. Eu sou o pastor José Luiz Cetim, pastoreio a IPUB de Araucária, também sou o primeiro secretário distrital do Paraná. E eu sou a obreira Lislane Cetim, diretora distrital do Departamento das Filhas de Sião do estado do Paraná. Também auxilio meu marido aqui no pastoreio na IPUB de Araucária, a igreja que foi fundada pelo falecido pastor Sebastião do Vale. E estes são os meus filhos, Luísa Cetim, Matheus Henrique, Luiz Samuel. E eu e minha família queremos te fazer um convite. Venha conhecer o Paraná!
paz do Senhor a todas as irmãs aqui presentes, a você nesta noite que está ouvindo essa transmissão. Estamos aqui reunidos para mais um dia de congresso na presença do nosso Deus. Aleluia! Nós podemos aplaudir o Senhor porque a presença dele está aqui no nosso meio. Aleluia! Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Poderoso é o nosso Deus, grandes coisas fez Ele por nós, amém? Glória a Deus, seja bem-vindo a mais um dia de congresso nesta noite. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 16, amém? Você que também que está aí nos ouvindo essa transmissão, pegue a sua Bíblia, abra também no livro de João, capítulo 4, versículo 16, e vamos juntos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Eu peço para você que no momento que você está folheando a sua Bíblia, você abra também o seu coração para a palavra de Deus que vai ser pregada, ministrada nesta noite. Não perca nenhum louvor, não perca nenhuma porçãozinha da palavra de Deus nessa noite, porque grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Aleluia, aleluia. João capítulo 4, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. E nós vamos repetir juntas o tema desse congresso. Qual que é o tema desse congresso? Chamadas para servir. Você que é chamado para servir, dê um brado ao Senhor nesta noite. Aleluia! Somos privilegiadas porque fomos chamadas para servir ao Senhor. Aleluia! Ao Deus da nossa salvação, que nos resgatou, que nos perdoou. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar nesse momento e ore para o Senhor falar com você. Amém? Você que está ouvindo a palavra do Senhor, peça para o Senhor falar com você, para que você sinta o toque, para que você sinta o mover. Esse trabalho está na liderança da pastora Ivana, nossa presidente nacional, amém? E nós somos gratos por Deus ter colocado uma mulher com uma visão sobrenatural sobre nós, aleluia. Levante as suas mãos e nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai querido, bondoso Jesus, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus maravilhoso, e nós estamos, Senhor Deus, nesta segunda edição deste congresso online, Senhor Deus, e nós te adoramos com um coração agradecido. Nos chegamos na tua presença por causa da sua misericórdia, da sua graça. Senhor Deus, fala conosco nesta noite. Toca, Senhor Deus, em cada vida que está ouvindo, Senhor Deus, este congresso, que vai ouvir a tua palavra, que haja restauração. Alcança, Senhor, aqueles que estão longe, Senhor Deus, que possam ouvir a tua voz chamando para servir a ti, Jesus. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá adorar ao Senhor. Aleluia. Quebra o jugo do meu pecado, não mais sorte, é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei.
por mim. Faz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, veste a sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. digno, digno. Oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, veste a sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, oh, Aleluia! Obrigada, Jesus, pela tua graça que nos alcançou. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício por nós, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Tu és adorado, tu és digno, tu és santo, Senhor. Tu és o centro de tudo, Jesus. Aleluia! Glória a Deus, que Jesus maravilhoso que está presente aqui em nosso meio nessa noite, amém? Você consegue olhar ao seu redor e ver mulheres aí? Mas eu vou te dizer que não é qualquer mulher. Essa mulher do seu lado, atrás de você, na sua frente, é uma mulher chamada pelo Senhor. Aleluia! E ela é chamada para ser serva do Senhor, para ser serva no seu lar, para ser serva na sua igreja, no seu ministério, aonde ela passa, ela transmite essa luz de Jesus. Ela é uma mulher virtuosa. Amém? E eu e você, como mulheres virtuosas, chamadas para servir, precisamos brilhar a luz de Jesus. Vamos declarar: eu não sou mais escrava desse mundo, eu não sou mais escrava do medo, eu não tenho mais medo de ser a diferença, eu não tenho mais medo de ser serva do Senhor, eu não tenho mais medo de resplandecer a luz de Jesus por onde eu passar, porque eu sou filha dele. Quantas filhas de Deus nós temos aqui? Aleluia. Com uma melodia
dia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Em uma só voz nós adoramos. Glória ao Senhor Jesus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. 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 Glória a Deus. Você pode sentir a graça do Senhor aí no seu lugar?
Glória a Deus, a presença do nosso Deus está aqui, aleluia. Você que está ouvindo, você consegue sentir a graça do nosso Deus? Ele está tocando em nossos corações, aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos ouvir agora a nossa assessora nacional de missões, a irmã Obreira, a irmã Rita, Obreira Rita, amém? Quero convidar ela até aqui à frente. Amém? Com uma saudação nesta noite. Amém, amadas irmãs. A paz do Senhor a todas. Amém, graças a Deus. Como está maravilhoso esse nosso segundo congresso nacional das Filhas de Sião online. Está muito bom. Passamos um dia abençoado. E também para mim é um privilégio, né? Quando eu fui convidada e chamada para servir as nossas queridas missionárias internacionais. E faço parte do departamento como assessora das Filhas de Sião Nacional. E para mim isso é um privilégio, estar trabalhando com as nossas queridas missionárias que um dia também foram chamadas para servir. E elas merecem todo o nosso amor, todo o nosso respeito, as nossas orações. Elas saíram do seu país, a sua pátria amada, para irem para outro país, né? Novos costumes, uma nova história. Então, estão ali trabalhando juntamente com seus esposos, com sua família, fazendo um trabalho de excelência. Estão, né, na Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Maputo, Moçambique e Portugal. Então, minhas queridas irmãs, estejam orando pelos nossos missionários. Eles merecem todo o nosso carinho, o nosso respeito. E, minhas amadas, nós somos chamadas para servir, chamadas para servir. Que isso seja um legado na minha vida, que isso seja um lema para cada uma de vocês também, que nós tenhamos isso no nosso coração, o desejo de estarmos servindo, como nós aprendemos hoje, né? Na obediência e na submissão. E assim seremos abençoadas. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Jesus. Amém? Vamos também ouvir uma saudação da irmã Marli Barbosa, nossa conselheira nacional. Amém? Nesta noite com uma saudação. Amém. A paz do Senhor para as irmãs nesta noite. Amém. Quem foi chamada para servir aqui? Amém. Amém, né? Graças a Deus. Para mim é um prazer estar aqui. E um prazer fazer parte. Eu também fui chamada para servir no departamento das Filhas de Sião Nacional. E para mim é um privilégio poder servir ao lado da pastora Ivana e de toda a sua equipe. E é maravilhoso. Vamos ser mulheres cheias do Espírito Santo. Vamos servir ao Senhor, irmãos, na casa do Senhor. Vamos servir ao Senhor na nossa casa. Vamos ser mulheres cheias do Espírito Santo. E vamos abençoar aqueles que estão próximos a nós, né? E eu também sou uma das intercessoras, e interceder por alguém é maravilhoso, né, irmãos? Quando você intercede por uma pessoa, quando você está orando pelaquela pessoa, pelaquela causa, você está falando quanto você ama esta pessoa, esse teu irmão, né, teu parente, né, seja lá quem for, né? Que você ama ele, que você está junto com ela, buscando o Senhor por aquela causa. E vamos cada dia ser mulheres chamadas para servir, e servir ao Senhor com alegria, porque vale a pena, né, irmãs? Que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Este é a segunda edição do Congresso Online. Você que está ouvindo aí, deixa seu like, compartilha e vamos alcançar o maior número de irmãs, de irmãos no nosso Brasil. Aleluia! Nós vamos ouvir agora um jogral.
Abra bem o seu ouvido, abra bem o seu coração. Amém? E o Senhor Deus vai falar com você em nome de Jesus. Filhas de Sião, do estado do Paraná, fomos chamadas para servir. Vai, chama, vem. Vem para ver o que o grande Deus está fazendo. Vem para ver o que o grande Deus está fazendo. Ele começou a dar vida a quem estava à beira da morte. Ele começou a dar vida àquele que estava à beira da morte. Chama os sedentos, os famintos por palavras. E Ele vai aliviar a todos com a sua palavra de vida eterna. E Ele vai aliviar a todos com a sua palavra de vida eterna. Vai, chama, vem. Vai, chama, vem. Se apressa. Vai, se apressa. Ele transformou água em vinho, nos devolvendo a alegria. Ele multiplicou o que precisávamos para viver. Ele multiplicou o que precisávamos para viver. Ele tocou em nossos olhos para que pudéssemos contemplar. Ele tocou em nossos olhos para que pudéssemos contemplar. Vai, chama, vem. Vai, chama, vem. Chama os doentes para que possam ser sarados nessa noite. Chama os doentes para que possam ser sarados nessa noite. Chama os escravos para que possam ser livres nessa noite. Chama os escravos para que possam ser livres nessa noite. Chama os perdidos para que possam achar o caminho. Chama os perdidos para que possam achar o caminho. Chama os pecadores para que possam ser perdoados nessa noite. Chama os pecadores para que possam ser perdoados nessa noite. Vai, chama, vem. Vai, chama, vem. Ele abraçou a cruz, rastejou até o Gólgota, por amor a nós. Ele abraçou a cruz, rastejou até o Gólgota, por amor a nós. Vai, chama, vem. Vai, chama, vem. Ele gritou, consumado. Ele gritou, consumado. Agora somos livres. Agora somos livres. Aleluia. Ele abriu a porta da graça. Somos livres. O Cordeiro venceu. Ele abriu a porta da graça. Somos livres. O Cordeiro venceu. Vai, chama, vem. Vai, chama, vem. E podemos louvar. Todos os que estão cansados, sim, angustiados, sim, feridas, sim, desprezadas, sim, abandonadas. Vai, chama, vem. Vai, chama, vem. Ele ressuscitou, irmãs.
aleluia, aleluia. Glória a Deus. Gostaria de convidar a obreira Eunice, a nossa vice-presidente nacional, nesta noite, para ministrar a palavra do Senhor. Você dê liberdade ao Senhor. Eu convido você que está aqui presente, você que está assistindo pela internet, dê liberdade a Deus para agir. Nós aqui estamos sentindo a graça do Senhor de uma forma poderosa. E você que está aí do outro lado vai ser tocado agora em nome de Jesus. Aleluia. Eu convido a obreira Eunice. Estenda suas mãos, nós vamos orar a Deus para que use ela neste momento. Pai bendito, aqui está a sua serva. Deus querido, usa ela como canal, Senhor Deus. Fala conosco, somos tuas servas, meu Deus. Queremos ouvir a tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Aleluia. Eu quero cumprimentar a todas, a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? É uma grande alegria para nós, aqui do estado do Paraná, estarmos participando da 2ª convenção online das Filhas de Sião. E é uma alegria ter conosco aqui também a nossa assessora de missões, a irmã Rita, e a nossa conselheira nacional também, a nossa irmã Marli Barbosa. E é uma alegria participar deste congresso, desta convenção, desta reunião maravilhosa que o Senhor tem proporcionado a nós nesta noite. Amém? E você que está assistindo este culto, participando deste culto, através da nossa página do Departamento Nacional no Facebook e no YouTube, que você possa compartilhar, que você possa enviar convite a outras pessoas e curtir e aproveitar esse tempo maravilhoso que o Senhor tem proporcionado para nós nesta noite. Que Deus abençoe a nossa líder, pastora Ivana, que mesmo distante de nós, lá nos Estados Unidos, ela está liderando. E esse trabalho está sendo maravilhoso, mesmo com ela distante de nós, mas o Espírito do Senhor que está aqui, está lá com ela. E ela tem sido um vaso de bênçãos nas mãos do nosso Deus para nos abençoar. Amém? E nesta noite nós fomos chamadas para servir. Aleluia! E que o Senhor nesta noite fale poderosamente ao meu coração e ao seu coração, e que você sinta o toque do Espírito Santo do Senhor, que você ouça a voz do Senhor nesta noite, te fazendo esse convite, e que você dê ouvidos à voz do Senhor. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Vamos iniciar com este versículo da palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Que Deus abençoe também toda a nossa liderança aqui do Paraná. É o nosso presidente distrital, pastor Ataíde, que tem apoiado esse trabalho das Filhas de Sião do Paraná. Que Deus abençoe a obreira Lislaine também, à frente desse trabalho, que nós possamos continuar unidas, fazendo a obra do Senhor, porque o Senhor conta conosco, amém? Nós somos instrumentos nas mãos do nosso Deus, e Ele precisa do nosso trabalho, da nossa disposição aqui na terra para fazer a sua obra, amém? Vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Podem sentar, irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Chamadas.
Eu gostaria de chamar a atenção das irmãs, de todos nesta noite, para essa palavra, chamadas. O Senhor nosso Deus é tão poderoso, tão misericordioso, que nos criou de uma forma tão perfeita. E nós temos algo em nós, um dos órgãos que compõe os 5 sentidos do nosso corpo, é o ouvido. O Senhor, através dos nossos ouvidos, Ele nos chama a ouvir o seu chamado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós somos filhas do Senhor, nós somos filhas do nosso Deus, do nosso Pai. E eu gostaria agora que as irmãs pensassem: você é mãe, você tem um filho, o seu esposo tem um filho, ele é o pai. E quando você chama o seu filho, diz: meu filho, vem cá. Aí ele fala: depois, já vou. E ali ele vai levando você na conversa. Já vou, depois eu vou. Isso não agrada a nós, isso não agrada a mãe, isso não agrada o pai. Aquele filho ouviu a voz, mas ele não atendeu a esse chamado. E quando nós ouvimos a voz do nosso pai, nós conhecemos essa voz. O seu filho conhece a sua voz. E nós devemos dar ouvidos a essa voz que nos chama, porque nós sabemos que é a voz do nosso pai. E não devemos, muitas vezes, agir como crianças, como meninos, que quando o pai chama, ele fala: já vou, depois eu vou, espera um pouco. O Senhor não agrada dessa nossa postura de criança, de meninos. Quando Ele nos chama para servir, aleluia, Ele quer que nós ouçamos a sua voz. Porque quando o Senhor nos chama, Ele chama com uma voz tão poderosa. O Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa. E essa voz poderosa, irmãos, nós não devemos deixar de ouvir, não devemos simplesmente ignorar essa voz tão poderosa que é a voz do nosso Deus. Porque quando Ele nos chama com essa voz, é porque Ele tem algo maravilhoso para as nossas vidas. O Salmo 94, versículo 9 diz: aquele que fez o ouvido não ouvirá? Foi Ele quem fez o ouvido. E se Ele fez o ouvido, é porque Ele quer nos chamar e Ele quer que nós demos atenção à sua voz, ao seu chamado. Então, o nosso Deus, Ele fez esse órgão, o ouvido, para que nós possamos ouvir a sua voz. Em João capítulo 10, versículo 27, o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela conhece aquela voz é conhecida do pastor. E as ovelhas então devem seguir, atender aquela voz daquele pastor que está chamando. Porque muitas vezes a ovelha está ferida, a ovelha está triste, a ovelha está com sede, está com fome. E quando o pastor chama para que ele possa cuidar dela, tratar dela, aquela ovelha precisa dar atenção a esta voz que está lhe chamando. Esta é a voz do nosso Pai, do nosso Deus, que nos chama e pede, se alegra quando nós ouvimos a sua voz. O filho, quando não ouve a voz do pai, infelizmente, ele não se dá bem. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 22, que Abraão e Isaque estavam caminhando para atender a um pedido, a uma ordem do nosso Deus. O Senhor pediu para Abraão: Abraão, você vá até certo lugar, porque eu
preciso que você ofereça o seu filho em sacrifício. E eles começaram a caminhar. E num determinado ponto, Abraão disse aos seus servos: vocês fiquem aqui, que eu e o moço subiremos para adorar e voltaremos. E no versículo 7 diz assim: quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Aquele filho, ao ouvir a voz, a resposta do seu pai, ele não ficou preocupado, ele não ficou nervoso, ele não ficou se questionando: mas meu pai, eu não estou vendo nada aqui. Mas ele conhecia aquela voz, ele confiava naquela voz. E nós conhecemos essa história tão maravilhosa, que depois de muitos e muitos anos, nós ainda lemos, nós ainda estudamos esta palavra e vemos o quanto o Senhor agiu naquela obediência de Abraão. Isaque confiou naquela voz. Aquele seu pai era um servo de Deus, um homem que tinha a presença do Senhor com ele. E ele confiou naquela voz, naquela promessa do seu pai: Deus proverá para si. E o Senhor agiu conforme ele queria. O Senhor queria provar a fé de Abraão, e Abraão foi aprovado, porque ele foi até o fim no pedido que o Senhor fez a ele, e o Senhor o abençoou. Em Hebreus, a palavra de Deus diz que Abraão confiou tanto no Senhor, porque ele cria que o Senhor era poderoso para ressuscitar o seu filho, porque ele disse para os seus servos: nós voltaremos. Irmãos, como é maravilhoso quando nós ouvimos a voz do Pai. A voz que transmite segurança, que transmite para nós aquele poder tão maravilhoso que tem o nosso Deus. Em contrapartida, o filho pródigo, ele não se preocupou com o pensamento do seu pai. Ele não se preocupou com aquilo que o seu pai estava pensando a respeito dele. E ele disse: pai, eu quero sair, eu quero ir embora, eu quero a minha herança. E ele foi. A palavra de Deus não diz, mas eu creio que talvez o seu pai tenha tentado explicar a ele: meu filho, mas aqui você tem tudo, por que você vai sair? E mesmo assim, esse jovem foi. E nós vemos quanto sofre aqueles que não ouvem o chamado, não atendem à voz do seu pai. E aquele filho então sofreu, aquele filho então padeceu, mas o pai deixou. Muitas vezes, irmãos, nós tomamos caminhos que não são aprovados pelo nosso Deus, mas o nosso Deus está chamando: vem! E quando nós não se achegamos a Ele, Ele nos deixa. Então vai fazer aquilo que está no seu coração. E no caso do filho pródigo, ele conseguiu voltar. Ele conseguiu pedir perdão ao seu pai e se beneficiar da sua herança. Mas quando a pessoa não ouve a voz do Senhor e sai da presença do Senhor, nem sempre ele tem a oportunidade de voltar. E isso é muito triste. Quem Deus chama? Quando o Senhor chama, Ele chama para um propósito. Mas o Senhor procura em nós alguns requisitos para essa chamada. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! O Senhor quer de nós obediência. Quando o Senhor nos chama, Ele quer que nós obedeçamos a sua voz. A palavra de Deus nos mostra que quando Jesus estava aqui, Ele chamou os seus discípulos, e a Bíblia diz que imediatamente eles o seguiram.
Aleluia! Imediatamente os discípulos seguiram ao Senhor. Que alegria para o Senhor quando Ele convocou a Pedro, a João, a André, a Felipe, Bartolomeu e todos os seus discípulos. E eles ouviram a sua voz e obedeceram e foram seguir ao Senhor Jesus. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57, a palavra de Deus diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O Senhor não se agrada quando Ele nos chama e nós falamos: ai, Senhor, mas agora eu não vou poder, Senhor. Talvez mês que vem, talvez o ano que vem, o Senhor está chamando para que você faça a obra dEle. Ele fala: ai, mas agora eu trabalho fora, agora eu acho que agora não tenho tempo, agora eu estou muito atarefada, agora o meu filho ainda é pequeno, eu não posso atender esse chamado agora. O Senhor Jesus disse para essas pessoas a quem Ele convidou: segue-me. E eles falaram: não, espera um pouquinho, Senhor, eu vou sepultar primeiro meu pai. O Senhor disse: deixa os mortos que sepultem os seus mortos, mas tu vem e segue-me. Nós não podemos titubear, nós não podemos pensar duas vezes. Quando o Senhor chama, nós devemos fazer como os discípulos, obedecer imediatamente o chamado do nosso Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Versículo 62 do capítulo 9 de Lucas diz assim: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso não agrada ao Senhor. Quando Ele nos chama e nós começamos a pensar naquilo que nós temos ainda para resolver, aquilo que nós temos que fazer, isso não agrada o nosso Deus. O Senhor diz que esse não é apto para o seu reino. Mas a obediência em tempo oportuno, imediata, isso faz com que o nosso Deus nos abençoe, com que o Senhor nos capacite para atender aquele chamado que Ele está propondo para nós. O Senhor chama também aquelas pessoas que são submissas. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. O Senhor usa os nossos pastores para falar conosco, para nos convidar para fazer a sua obra. E aqui Ele está nos dizendo: submetam-se a esta autoridade que é o nosso pastor. Você foi convidada para fazer algo, para servir na casa do Senhor, mas você achou que aquela voz não era uma voz assim tão importante. Você não teve uma visão, um sonho? Não, o Senhor não falou comigo, eu não sonhei. Ninguém veio com uma profecia falar para mim que eu tenho que fazer. Aquele é o profeta da casa de Deus. Ele está ali fazendo, assumindo o lugar do Senhor, transmitindo a voz do Senhor para nós. E nós devemos nos submeter a essa autoridade. Mas muitas vezes nós não queremos fazer aquele serviço. Não, esse serviço não me agrada.
eu não tenho aptidão para isso. Isso é para outra pessoa. Mas o Senhor, quando Ele nos chama, Ele nos capacita a fazer. Porque o Senhor, Ele conhece a nossa capacidade. Muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e achamos que nós não podemos. Mas o Senhor sabe que nós podemos. Quantas vezes você foi chamado para fazer algo que você achava que você não conseguiria, mas você, com a força do Senhor, com a fé, com a confiança, com a coragem, você fez aquele trabalho muito bem, porque o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós não podemos, irmãs, fazer as coisas, não devemos fazer as coisas do nosso jeito, da maneira que nós queremos, mas nós devemos nos submeter à vontade do nosso Deus, à vontade do nosso líder, que está nos chamando para servir na presença do nosso Deus. A obediência e a submissão é algo que o Senhor coloca no coração daqueles que Ele chama. Outra coisa que o Senhor pede, humildade. Eu gostaria de ler Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém. Isto é humildade. Se o trabalho que nós temos a fazer na casa do nosso Deus, nós achamos que não é para nós. Por quê? Porque não... Eu estudei, eu estou aqui para servir de outra forma. Eu tenho curso superior, eu posso ajudar na casa do Senhor de outro jeito. Não, eu posso trabalhar, então, na informática, eu posso trabalhar na tesouraria, eu posso trabalhar na secretaria, eu me especializei para isso. Eu não posso fazer outra coisa além disso. Porque esse não é o meu papel. Esse papel é para aqueles mais humildes, que não estudaram, aqueles que não têm formação. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos considerar além daquilo que nós somos. Nós fomos chamadas para servir. Aleluia, não importa o que seja na casa do Senhor, o Senhor nos chamou para servir. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu gosto muito de uma definição de humildade. A humildade é o esforço pelo qual o eu tenta se libertar das ilusões que tem sobre si mesmo. Isto é humildade. O eu, ele é muito iludido. Que ele é isso, ele é aquilo. E a pessoa humilde, ele chega na presença do Senhor e fala: Senhor, eu nada sou. Eu nada sou, Senhor, eu sou pequena. Eu dependo do Senhor. Eu dependo totalmente do Senhor. Aquilo que eu tiver que fazer na casa do Senhor, eu faço, Senhor, mas na tua direção. Eu faço, Senhor, mas com o Senhor acima de mim. Sem a tua presença, Senhor, eu nada posso fazer. O próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos, então, ter essa atitude de humildade, de viver lutando contra esse nosso eu, tentando nos libertar dessa ilusão. Quantas pessoas que se iludem, puxa vida, eu sou bonita e a pessoa fica se iludindo com aquilo, se iludindo, né? Aquela ilusão, eu sou bonita, tal pessoa não é como eu. Nós precisamos tentar nos libertar desse eu, né? De achar que o outro não é capaz, que eu sou capaz, mas o outro não.
E o Senhor está procurando pessoas humildes, pessoas que queiram depender totalmente dEle. É a esse que Ele chama. Louvado seja o nome do Senhor. E tem uma mulher na palavra de Deus que atendeu a todos esses requisitos para servir. Louvado seja o Senhor. Esther, uma mulher. Nós ouvimos muito sobre Esther. Tantas pregações, tantas mensagens sobre a vida de Esther. E nós vamos falar um pouquinho sobre Esther nesta noite. O primeiro requisito de uma pessoa a quem o Senhor chama é obediência. Esther foi uma mulher obediente. O povo de Israel, uma parte do povo de Israel estava exilado em outro país. Eles não estavam na sua própria terra. E ali houve uma necessidade. Naquele reino do rei Assuero, a rainha Vasti foi deposta por desobedecer a ordem do rei. E aí então, saiu um decreto que as jovens virgens fossem todas trazidas para que fosse ali então escolhida uma pessoa, uma jovem, para se tornar a próxima rainha. E no livro de Esther, capítulo 2, versículo 10. Esther havia sido criada pelo seu primo Mardoqueu. E ela então obedeceu. Esther capítulo 2, versículo 10 diz assim: Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Ela obedeceu. Eles estavam num país estranho, numa terra estranha. E ele achou prudente. Se ela dissesse que ela era uma judia, alguma consequência poderia haver. E ele falou: olha, você não diz que você é judia. E ela foi com humildade, com obediência, e acatou aquela ordem. Ao chegar ali no palácio, as jovens foram submetidas a tratamentos de beleza. A Bíblia diz que Esther era uma jovem muito bela. Mas ainda passaram-se 12 meses ainda com os tratamentos para que se tornasse mais bela ainda. E a Bíblia diz que ela obedecia também o eunuco do rei. Tudo que ele ordenava que ela fizesse, ela fazia. Ela obedecia, era uma jovem humilde, uma jovem que sabia que a obediência ia levar ela a lugar na presença do Senhor. A lugar que agradasse ao nosso Deus. Aleluia. E no versículo 20 do capítulo 2, aleluia. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandado de Mordecai como quando a criara. Ela estava ali há algum tempo no palácio e ela continuava obedecendo o seu primo que a criara. Como é bom! Ele havia criado ela como uma filha. Como é bom quando o nosso filho nos obedece. Como é bom quando nós falamos com o nosso filho e ele fala: sim, mãe. Quando você fala: filho, faça tal coisa para mim. E ele vai e faz. Que alegria é no nosso coração. Quanto mais no coração do nosso Deus. Quando Ele nos pede para fazer algo. Quando Ele nos chama para fazer algo. E nós obedecemos. Há contentamento, há alegria no coração do nosso Deus. E Esther, ela foi obediente. Aleluia. Esther foi uma mulher submissa também. Ela foi submissa ao seu primo que a criara. Ela foi submissa ao seu esposo, o rei Assuero. E ela foi submissa a Deus. Sobretudo, ela foi submissa a Deus. Quando ela soube do decreto assinado pelo rei, que o seu povo todo seria destruído, ela não pensou assim: bom, eu sou a rainha, comigo não vai acontecer nada.
Eu sou a rainha, eu estou no palácio. O meu povo está para lá. Irmãos, ela continuava a mesma pessoa. De quando ela saiu de lá, que deixou o seu povo para servir ali no palácio do rei, ela continuava a mesma pessoa. A mesma submissão, a mesma atitude ela tinha. Ela sabia no Deus que ela cria. Ela sabia no Deus do seu povo. Ela sabia que o Deus do seu povo estava com ela. Ela não havia declarado ali a sua origem, a sua nação, mas ela sabia que o Senhor estava ali com ela, no meio daquele povo ímpio, mas o Senhor estava ali. Aleluia. E ela, na sua posição de rainha, ela foi submissa, aleluia, em realizar o plano de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por esta submissão. Irmãs, quando nós temos um serviço a fazer na casa do Senhor, quando nós somos chamadas a fazer um serviço na casa do nosso Deus, sejamos submissa àquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor espera de nós. Sejamos obedientes, não vamos esquecer o nosso lugar, não vamos esquecer o nosso povo. Onde quer que nós estejamos, vamos agir com obediência, com submissão ao nosso Deus. Mesmo que você esteja no meio de um povo ímpio, mesmo que você esteja lá fora, convivendo com pessoas que não servem ao Senhor, mas mostre a diferença, mostre que é uma serva do Senhor, que foi chamada para servir, tanto na casa de Deus, quanto na sua casa, quanto em qualquer lugar que você estiver, o Senhor estará contigo, aleluia. E ali então nós vemos a atitude de Esther. Ela não pensou em usar os seus poderes. Puxa, eu sou rainha, se eu for até o rei, o rei talvez me ouça. Não, ela se preocupou em buscar ao Senhor. Ela sabia que esse Deus a quem ela servia, que ela havia aprendido desde os tempos da sua meninice. Ela sabia que o Senhor era poderoso para livrar o seu povo. Aleluia. E ela entendeu o propósito do Senhor na sua vida. Não era vontade dela ir servir naquele palácio. Não era vontade dela se tornar a esposa do rei. Mas ela, naquele momento, ela entendeu o propósito do Senhor para a sua vida. Irmãs, muitas vezes o Senhor, Ele tem um propósito no seu coração. Aí Ele pensa em você. Eu vou chamar aquela pessoa. Eu vou preparar aquela pessoa para esse propósito. E se você recusa obedecer e se submeter à vontade do Senhor, como será que o propósito do Senhor será cumprido? Se nós não quisermos obedecer. Mas somos chamadas para obedecer. E ali nós vemos então na iniciativa de Esther, todo o povo judeu estava com ela, naqueles 3 dias de jejum, dia e noite, jejuando, clamando ao Senhor, porque irmãs, na nossa necessidade, se nós propusermos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, quantas dificuldades muitas vezes nós enfrentamos, situações difíceis, pessoas enfermas na família, tantas situações difíceis, e quando o povo de Deus se une para orar, para buscar, para jejuar, o nosso Deus, Ele está pronto para ouvir e para atender. Quantos testemunhos nós ouvimos? Temos pessoas aqui presentes que foram abençoadas através da oração de todas as irmãs do Paraná. Quantas vezes nós nos unimos, todos os distritos no Brasil, para orar por uma pessoa especial. E o Senhor ouve a nossa oração. Aleluia. E aquela iniciativa de Esther foi maravilhosa, porque o povo esteve com ela, se uniu a ela naquele propósito de oração, de jejum, e o Senhor ouviu a sua serva. Esther foi
uma jovem humilde. A humildade também estava no coração de Ester. A Bíblia diz que ela era muito bela e que o rei amou ela mais do que todas as outras mulheres. E ela alcançou graça e benevolência. Aleluia. Mas ela, mesmo sendo rainha, ela não esqueceu do seu povo. Ela não se achou acima do seu povo, mas ela sabia que ela continuava sendo uma judia, uma serva do Senhor, e ela não quis então aproveitar-se desse benefício, dessa posição de rainha e esquecer o seu povo. Mas na sua humildade, ela se colocou em igualdade com o seu povo. E ela foi lutar por ele. O Senhor, irmãos, procura mulheres que lutem pela sua causa, pelo seu propósito, por aquilo que ele propôs para a igreja fazer na terra. O Senhor procura mulheres com coragem, mulheres que busquem ao Senhor, mulheres que se arrisquem pela causa do nosso Deus. Ester se arriscou, mas na sua obediência, na sua submissão, na sua humildade, ela alcançou o favor do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso. Muitas vezes as pessoas saem do seu lugar e vão para outro lugar, para uma outra posição, e aí eles esquecem daquele lugar de onde ele saiu. Esquecem daquele povo, mas Ester não. Ela não se esqueceu do seu povo. Ela não se esqueceu que ela era uma serva do Senhor, que ela estava num lugar diferente, num lugar muito maravilhoso, um lugar muito rico, onde ela estava. Mas ela continuava sabendo, consciente de que ela era uma serva do Senhor e devia ser humilde, devia continuar fazendo aquilo que o Senhor havia ordenado a ela, o propósito do coração do Senhor. O Senhor procura mulheres com essa característica para servir: obediência, submissão e humildade. Às vezes, irmãos, a disposição em servir implica em algumas coisas. Muitas vezes o Senhor quer que você saia do seu lugar e vá para outro lugar. Muitas pessoas saíram daqui e foram servir em outro país. Muitas vezes o Senhor precisa de pessoas que façam isso, que tenha disposição para sair do seu lugar e ir para outro lugar, porque no outro lugar há necessidade. Mas talvez o servir esteja do seu lado. Você precisa ver, você precisa enxergar a necessidade ali do seu lado. Muitas vezes o servir não implica em você ir para longe, mas implica em você olhar para a sua direita, olhar para a sua esquerda, onde tem necessidade. O Senhor está chamando para que você o sirva. Não importa onde seja, mas sirva ao Senhor, aonde Ele te mandar, aonde Ele te enviar. E o primeiro passo para começar a servir é amar. Aquele que serve, ele serve porque ele ama. Ele ama a causa do Senhor. Ele ama o Senhor em primeiro lugar. Ele ama a obra de Deus. E o primeiro passo para servir é amar. Eu gostaria de dar alguns exemplos aqui de algumas mulheres, a maneira como elas serviram. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 3. Algumas maneiras de como você pode servir ao Senhor. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Se você pode servir ao Senhor com os seus bens, faça isso. Não negue os seus bens. Os bens que você tem foi o Senhor que te deu. Não é teu, é dele. Ele
é que te deu. Então, ofereça como essas mulheres, como Susana e muitas outras mulheres. Elas serviram contribuindo financeiramente para a obra do Senhor. Em Atos capítulo 16, versículo 14 e 15. Algumas mulheres serviram ao Senhor oferecendo as suas casas. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Abra a porta da sua casa para os servos do Senhor. Faça o melhor. Aí você poderia perguntar, mas servir ao Senhor é isso? O Senhor está me chamando para servir para isso? Sim, também. Quando você tem a oportunidade de abrir a porta da sua casa para um servo do Senhor, faça o melhor. Receba com alegria, como essas mulheres da palavra de Deus, elas ofereciam as suas casas para que Paulo e os seus companheiros de viagem entrassem e descansassem e alimentassem. E é assim que o Senhor nos chama também para servir. Quando alguém lhe pedir, você pode receber alguém, não acha que aquilo será um peso para você. Não, mas faça com alegria, receba com alegria. A palavra de Deus diz que quando você abre a porta da sua casa, você pode estar hospedando anjos. É um enviado do Senhor ali para abençoar a sua casa, a sua família. E se você se nega a servir ao Senhor dessa forma, você está perdendo a sua bênção. Aleluia, louvado seja Deus. Romanos capítulo 16, versículo 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Versículo 12 também. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Irmãs, o nosso pastor, o nosso líder, ele precisa da nossa ajuda. Nós, filhas de Sião, somos agraciadas, somos mulheres privilegiadas, porque o Senhor nos chamou para estar ao lado de homens de Deus, ao lado de homens valorosos que fazem a obra de Deus, e o Senhor quer que nós estejamos com eles, ao lado deles, apoiando eles. Irmãs, vocês não fazem ideia o quanto o seu trabalho ajuda o seu pastor. O quanto a sua maneira de ser voluntária na casa de Deus alegra o seu pastor. Ele sabe que ele pode contar com você. Então, nesta noite, o Senhor está te chamando para servir ao lado do seu pastor. Trabalhe com ele, ajude ele a fazer a obra do Senhor. A carga dele vai ficar um pouquinho mais leve, se você ajudá-lo a carregar. Glória a Deus, aleluia. E tantos outros motivos que nós temos para servir. Sirva ministrando a outras mulheres. Se você foi chamada para servir, é uma estudiosa da palavra de Deus. E quando alguém precisa de uma palavra, você nunca diga assim, não tenho tempo, agora não posso. Ai meu Deus, tenho tanta coisa para fazer. Alguém está ali precisando de uma palavra. Alguém está ali precisando de um ensino. Alguém está ali precisando de uma orientação, de um conselho da palavra de Deus. E se nós, atarefadas que nós somos na nossa vida, nós dissermos assim, ai, agora eu não posso. Ai, me liga depois. Me manda uma mensagem amanhã. Você está negando ajuda para uma pessoa que está tão necessitada de uma palavra do Senhor. Vamos ensinar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Vamos oferecer essa palavra para alguém. Uma colega de trabalho, alguém no seu trabalho está precisando de uma palavra de Deus. E muitas vezes a pessoa fica tão preocupada com outras coisas que deixa de fazer aquele trabalho, aquele serviço,
Aleluia, louvado seja Deus. Sirva evangelizando como a mulher samaritana. Nós vimos agora há pouco uma apresentação. Vem, vem. Convide as pessoas, fale do Senhor para outras pessoas. Nós não podemos querer que essa palavra, que esse evangelho fique somente conosco. Não, vamos evangelizar, vamos convidar. Venha servir ao Senhor comigo. Venha conhecer um Deus todo-poderoso. Venha conhecer o Deus que eu sirvo. E você vai ver como a sua vida vai mudar. Não vamos perder a oportunidade de evangelizar. Sirva, mesmo que você não receba uma gratidão por isso. Muitas vezes as pessoas querem servir, mas elas querem ser reconhecidas. Não, irmãs, não precisamos disso. Não precisa disso. O nosso galardão está com o Senhor. Aleluia! É Ele quem dá. Não vamos servir pensando que nosso nome vai ser divulgado, que o nosso nome vai ser falado, que nós vamos ficar conhecidas. Não, não. Não precisamos disso, irmãs. Que Ele cresça e eu diminua. É o nome do nosso Deus que precisa ser anunciado. É o nome do nosso Deus que precisa ser divulgado, que precisa ser transmitido a todos os povos. Então, vamos engrandecer a Ele. Sirva mesmo se você não receber gratidão nenhuma humana por isso. Mas o nosso Deus, aleluia, Ele está vendo o seu serviço. Ele te chamou para servir. E quando você obedeceu, se submeteu, quando você creu no Senhor, como você fez a vontade dEle, Ele vai te recompensar. Louvado seja Deus. Sirva com empatia. Se coloque no lugar do outro. Não podemos ignorar, irmãs, o sofrimento das pessoas. Pense, se fosse comigo, e se fosse com meu filho, e se fosse com a minha família. Vamos nos colocar no lugar do outro e nós vamos nos conscientizar de que nós precisamos servir as pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam de nós. Estenda a sua mão. Abra o seu coração, fale do Senhor, dê um abraço, abrace alguém que está precisando do seu abraço, abrace alguém. Hoje nós estamos em tempo de pandemia, não podemos abraçar, mas abrace com palavras, abrace com sorriso, abrace com atenção, com os seus ouvidos para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Muitas vezes as pessoas precisam falar e não tem ninguém que as ouça. É muito ruim quando você quer falar e ninguém quer te ouvir. Às vezes você está precisando colocar alguma coisa para fora, mas você não encontra ninguém. E nós somos chamadas para servir também, ouvindo as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, eu gostaria de ler Mateus capítulo 20, do versículo 25 até o versículo 28. A palavra de Deus diz, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Mateus capítulo 20, versículos 25 até o 28, diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Jesus é o nosso maior exemplo. Ele veio para servir.
e não para ser servido. Você foi chamada para servir. Não recuse esse chamado, mas ouça. O Senhor te deu ouvidos para ouvir. Você fique atenta à voz do seu Pai. Você conhece a voz dele. Você é uma serva do Senhor, cheia do Espírito Santo. O Senhor quer te encher do Espírito Santo, para que toda vez que ele falar contigo, você conheça e entenda a voz dele e lhe obedeça. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de convidar a irmã Paula. Ela vai louvar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos orar. E nesta noite, eu creio que a palavra do Senhor falou com você. Nós estamos encerrando este culto. E eu gostaria de, neste louvor que a irmã Paula vai cantar, que você que quer servir ao Senhor, você que não tem servido ao Senhor com interesse de coração, e você quer que o Senhor coloque isso dentro do seu coração, esse desejo de servir ao Senhor melhor, de fazer aquilo que você não está fazendo, que você não está ouvindo a voz do Senhor, eu convido você para vir à frente nesta noite. E nós vamos orar. E o Espírito do Santo do Senhor, o Espírito do Senhor será derramado sobre a sua vida. Aleluia. Você será abençoado, você será guiado pelo Senhor. Você será sustentada pela mão do Senhor. Você vai entender o chamado do Senhor. O Senhor vai lhe dar condição de atender ao chamado para servir. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Vem à frente, vamos orar. Vamos buscar ao Senhor. Vamos nos encher do Espírito Santo do Senhor nesta noite. Decepções, aleluia, Jesus. Eu te chamei. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Venha receber a virtude do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Porque o Senhor quer te usar. O Senhor quer que você faça a obra das desilusões. O Senhor quer encher eu você te chamei. com a sua presença, aleluia. Ele te chama. Ele te chama nesta noite, aleluia. Deixa eu te usar, aleluia, para curar. Deixa o Senhor Deixa eu te usar, aleluia, para salvar. Aleluia. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, nesta noite, eu te chamei. Seja cheia do poder de Deus para servir a Ele, para fazer a vontade dEle, para obedecer a voz dEle. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei, aleluia. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.